قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Irmãos e irmãs, em primeiro lugar, devemos louvar, agradecermos, enaltecermos Allah subhanahu wa ta'ala por este grande favor, este grande privilégio, esta grande chance de mais uma vez podermos presenciar o Salat do Juma em congregação. Salat este que, quando é feito em Jama', em congregação, a sua recompensa, a sua apreciação, o seu pagamento é maior, é superior em relação àquele salat que eventualmente possamos efetuá-lo individualmente. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala mais uma vez por ter concedido a nós estarmos presentes neste encontro este que os anjos marcam a sua presença, e estes mesmos anjos mencionam diante de Allah os nomes de todos os presentes. Hoje, inshallah, vamos conversar um pouco sobre um princípio que o Islã deu-nos como uma prenda, como um presente, e que em algum momento nós muçulmanos largamos esta prenda, este presente. E os não muçulmanos acabaram se apercebendo que este presente é tão precioso que, quando levado ao cabo, que quando levado a sério, Allah subhanahu wa ta'ala traz frutos. Allah subhanahu wa ta'ala coloca a este povo praticante deste princípio no auge, num nível muito elevado. O profeta sallallahu alaihi wasallam, só para termos uma noção, ele foi o maior professor que a face da terra já viu nascer. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi o maior filósofo que o mundo já viu. Não estamos aqui a falar de Sócrates, não estamos aqui a falar daqueles filósofos que todos nós fomos incutidos, que foram os maiores, não. O maior de todos eles foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E este Nabi, quando ele traz uma recomendação para ser feita, significa que esta recomendação, ela traz tantos benefícios, ela traz uma elevação comparativamente
ao povo que não cumprir com esta recomendação. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele traz uma lista das ações mais amadas diante de Allah. Ele traz as ações de uma forma na hierarquia. Qual é a ação number one que Allah mais gosta? Qual é a segunda ação que Allah mais gosta? Qual é a terceira ação que Allah mais gosta? É importante percebermos que cada ação que nós formos a praticar terá a sua devida recompensa, terá a sua devida apreciação, o seu devido pagamento. Mas este Nabi, para facilitar a nós em termos uma recompensa maior, uma recompensa mais amada diante de Allah, é por esta razão que ele fez-nos chegar à hierarquia das ações mais amadas diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando nós falamos de as ações mais amadas diante de Allah, significa que o praticante destas ações também será o servo mais querido diante de Allah. Nós podemos estar aqui na mesquita, fazermos o salah juntos, compartilharmos a nossa vida, mas diante de Allah termos uma apreciação diferente, uma olhada diferente, uma recompensa diferente. E diante de Allah, o que mais reside são as ações virtuosas. É possível uma criança que já atingiu a puberdade ter uma apreciação nas suas ações de uma forma especial do que aquele muçulmano que está há 50 anos fazendo o salah. É possível uma pessoa que no nosso olhar é pecador, mas diante de Allah tem um nível muito elevado, porque o critério não está em nós, não está no nosso olhar, no nosso pensar, na nossa meditação, não. O critério encontra-se diante de Allah. Aquele muçulmano que praticar aquelas ações que o Nabi mencionou como sendo as mais amadas diante de Allah, por mais pobre que seja este muçulmano, por mais necessitado que seja este muçulmano, por mais analfabeto seja este muçulmano, por mais rico que seja este muçulmano, diante de Allah estará num nível superior. E nós estaremos a nos questionar no dia do amanhã. Como é que aquele muçulmano pobre que era, necessitado que era, arrogante que era, hoje no dia do juízo final, Allah colocou-lhe num patamar muito alto. Allah concedeu-nos a machamba e Ele diz: plantem, façam a irrigação, e que chegará um tempo em que cada um de vocês irá colher o seu fruto. E a machamba referida é o dunya. Este dunya, este mundo, Allah colocou à nossa disposição. E somente teremos diante de Allah aquilo que nós plantarmos aqui no dunya. Não será possível Allah subhanahu wa ta'ala dar-nos a recompensa de uma certa ação
enquanto aqui no dunya não a praticamos, a mesma ação. Da mesma forma que é impossível plantarmos milho e colhermos bananas, não é possível. É da mesma forma que no dia do Qiyamah não será possível estarmos num nível elevado enquanto nós não praticamos ações que através das mesmas poderíamos nos colocar no nível mais alto. Certa vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado: Ayyul amal ahabbu ila Allah? O Nabi de Allah, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, qual é a ação que, quando é praticada com sinceridade, com devoção, com imã, a mesma ação irá merecer uma apreciação diferente, uma recompensa diferente, uma ação que Allah mais gosta? Estamos aqui no Bili, poderíamos fazer esta questão: será que queremos saber a ação que Allah mais gosta, que quando nós praticamos, consequentemente Allah irá gostar de nós? Deixemos das pessoas, os comentários das pessoas, não. Que quando nós praticamos, Allah subhanahu wa ta'ala irá gostar de nós. Queremos saber ou não? Quer saber? Quer saber? Estou contigo. Quer saber? Não é só respondermos positivamente que queremos saber. É importante, dentro de nós, manifestarmos o interesse de praticarmos esta ação. Porque a ação é a mesma em todo o mundo. A ação é a mesma em todo o mundo, que todos nós conhecemos. Só que ela muda o seu estatuto de acordo à prática do seu praticante. A mesma ação eu posso praticar e este irmão praticar, mas a minha ação não ter aquela recompensa de uma forma total e completa. Mas a mesma ação que eu pratiquei, ele praticar, ser a mais amada diante de Allah. O segredo por detrás de Allah gostar das ações não reside nela, não. Reside na nossa devoção, na nossa entrega. E a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam responde: a ação mais amada diante de Allah é as-salatu ala waqtiha, é efetuarmos o salat nas suas horas fixas. O salat é o mesmo que eu posso fazer, que você pode fazer, mas este salat vai merecer este nível, este pagamento, se obedecer esta regra, se obedecer este padrão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: as-salatu ala waqtiha, o salat efetuado nas suas horas fixas. Se eu efetuar o salat nas minhas horas que eu sozinho estabeleci, este salat não fará parte da lista deste hadith. Não fará. Não tem como fazer. Porque atropelamos aqui um princípio, uma regra, que é ala waqtiha. E cada mesquita estabeleceu o seu horário. Nós, aqui no Bili, podemos fazer o salat al-fajr às 4 horas, por exemplo. E este muçulmano que participou do salat em congregação ter esta recompensa. E o muçulmano que está em Nampula
fazer o Salat al-Fajr às 3 horas, em congregação, e ter a mesma recompensa. O seu Salat ser daquele Salat que Allah subhanahu wa ta'ala mais gosta. Mas um outro muçulmano acordar às 5, às 6, vir fazer o Salat al-Fajr ele sozinho, e este Salat não fazer parte daquela lista, daquele Salat que Allah mais gosta. Onde é que encontra-se a diferença nos Salats? Enquanto os movimentos são os mesmos, os duás que nós recitamos são os mesmos, Allah subhanahu wa ta'ala menciona uma passagem do Corão quando ele diz: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. O salat que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou neste hadith como sendo a ação mais querida de Allah é aquele salat que impede o seu praticante a cometer a imoralidade, a cometer o pecado, a convidar-lhe para a prática das ações virtuosas. A partir do momento em que o nosso salat não irá convidar a nós a abandonarmos o pecado, é preciso revermos o nosso salat. Porque uma das importâncias do salat, um dos frutos do salat, é de convidarmos a praticarmos o bem e abandonarmos o mal. Mas se não notarmos esta diferença, é o momento de nós revermos o nosso salat. Se praticamos o salat, mas mesmo assim continuamos a cometer aqueles pecados de uma forma livre, espontânea, sem termos aquele sentimento dentro de nós, este salat não está tendo aquela validade que poderia merecer. Este salat não está tendo aquela aceitação diante de Allah, porque Allah informou-nos um dos sinais de nós vermos se o nosso salat está sendo aceito ou não. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar.